Então, olá a todos, eu sou a doutora Mônica Pacheco Murad de Alcântara, eu sou médica otorrinolaringologista que atua aqui no Espírito Santo, membro do CRM Espírito Santo, sou conselheira do CRM Espírito Santo e sou membro da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CRM Espírito Santo. E hoje eu venho aqui para falar sobre vacinação contra a Covid-19, princípios práticos. E iniciando, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade que me foi dada pelo Conselho, em especial agradecer o Dr. José Américo Carvalho, que é conselheiro, médico infectologista, que me auxiliou na preparação e na revisão dessa aula. E agradecer também a todos vocês por estarem participando aqui comigo, assistindo essa aula. Quando a gente fala em Covid-19, eu acredito que a gente tem que ter muita humildade, porque é um assunto muito dinâmico. Então, as pesquisas elas estão sendo produzidas todos os dias, os conhecimentos vão sendo atualizados todos os dias. Então é preciso muita humildade, porque há muita coisa ainda a se aprender e essa etapa onde a gente chegou atualmente, ela ocorreu graças à colaboração internacional entre comunidade científica, entre empresas e colaboração entre a sociedade de uma maneira geral. Bom, começando a aula, aqui a gente tem um esquema, um desenho do coronavírus. O coronavírus, ele tem várias proteínas estruturais, 4 proteínas estruturais mais importantes estão aqui desenhadas. A gente tem a proteína E, que é a proteína do envelope, a proteína M, que é a proteína de membrana, a proteína M, que é a proteína do núcleo capsídeo, e a proteína spike, que é a proteína S. Então, dessas proteínas estruturais, a proteína mais importante é a proteína spike, porque é através dela que o vírus se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensinogênio 2, e através dessa ligação é que o vírus consegue entrar na célula humana provocando infecção. Todas as vacinas atualmente, elas se baseiam numa resposta imune a essa proteína spike. Aqui a gente tem um esquema da proteína spike. A proteína spike ela é composta de 2 subunidades, a subunidade 1 e a subunidade 2. A subunidade 1, ela apresenta uma região que é uma região que tem uma sigla de RBD. RBD significa Receptor Binding Domain, que é de fato a região que se liga à enzima conversora de angiotensina 2, e é uma região que é altamente sujeita a mutações e que é altamente variável entre os diversos coronavírus. A outra subunidade é a subunidade 2, que é uma subunidade menos variável e que funciona para facilitar a entrada do vírus na célula humana. Antes de falar da vacina, é importante a gente dar uma pincelada na resposta imune para entender o funcionamento das vacinas. Então, o coronavírus ele se liga pela proteína spike ao receptor ACE2. Depois dessa ligação, ele consegue entrar na célula. Entrando na célula, ele libera para o citoplasma o seu RNA. E esse RNA, então, ele é traduzido, sintetizando as proteínas virais. As proteínas virais levam à formação de novos vírus dentro da célula, e esses vírus sendo liberados, fragmentos desses vírus sendo liberados para o meio extracelular, muitas vezes com a morte da célula. Esses fragmentos são englobados por células chamadas células apresentadoras de antígenos.
Dessas células apresentadoras de antígenos, as células mais importantes são as células dendríticas, os macrófagos e as células B. As células apresentadoras de antígeno, elas apresentam o antígeno na sua superfície graças a uma molécula do MHC de classe 2. E após essa apresentação, através do MHC de classe 2, ela atrai linfócitos T helper CD4. Esses linfócitos T ativados liberam citocinas. As citocinas chamam e ativam as células B, os linfócitos B. Os linfócitos B, assim ativados, se diferenciam em plasmócitos. E os plasmócitos são aqueles que produzem os anticorpos, que são os tão conhecidos anticorpos neutralizantes. Além dessa resposta de induzir a produção de anticorpos neutralizantes, existe uma formação de linfócitos T de memória e de linfócitos B de memória também. Então, quando o vírus ou os fragmentos do vírus saem da célula infectada, eles podem ser englobados pela célula apresentadora de antígenos, gerando uma resposta que vai para a resposta de linfócito T helper CD4. Mas a própria célula infectada, ela pode apresentar antígenos na sua superfície através do MHC de classe 1. E aí, essa apresentação atrai os linfócitos T citotóxicos CD8. E os linfócitos T citotóxicos, eles são responsáveis pela destruição da célula infectada. Então, qual é o objetivo das vacinas? O objetivo das vacinas é provocar toda essa resposta imunológica sem que haja de fato uma infecção pelo coronavírus e gerar uma memória imunológica. E geralmente a resposta imunológica que se quer, ela é a proteína spike, e o objetivo final dessa memória imunológica é a neutralização do vírus. Então, impedir que haja uma ligação da proteína spike com o receptor ACE2 e, consequentemente, uma infecção da célula. E por que 2 doses de vacina? Então, quando você dá a primeira dose de uma vacina, você tem uma resposta imune primária. Essa resposta imune primária tem uma tendência à queda, e durante a queda da resposta imune primária, você faria uma segunda dose de vacina. Então, essa segunda dose de vacina geraria uma resposta imune secundária. Essa resposta imune secundária, ela é mais forte, ela é mais rápida e ela gera uma quantidade maior de anticorpos neutralizantes e de linfócitos B e T de memória. E então uma resposta imune mais forte e mais rápida reduziria os sintomas em caso de uma infecção. Ela poderia evitar uma infecção, mas também reduzir os sintomas e a severidade de doença no caso de ainda assim ocorrer uma infecção. Então, qual é a vacina ideal? A vacina ideal é uma vacina que é aplicada em dose única, que gere altos níveis de anticorpos neutralizantes, que induza também uma resposta imunicelular citotóxica CD8, que gere uma imunidade duradoura, e aqui o requisito da OMS para a liberação das vacinas é que seja de no mínimo 6 meses de imunidade, que a vacina não tenha risco de exacerbar a doença, que possa ser produzida rapidamente em larga escala e que tenha facilidade de armazenamento e de transporte. Aqui a gente tem um slide que mostra basicamente as etapas para um desenvolvimento e para aprovação de uma vacina. Então a gente tem uma fase pré-clínica, que é uma fase de laboratório e onde são utilizados modelos animais.
Após essa fase pré-clínica, a vacina passa por uma aprovação regulatória da Anvisa, nos Estados Unidos do FDA, e aí sim ela pode evoluir para testes em seres humanos. E aí nessa fase de testes em seres humanos, ela passa por fase 1, fase 2 e fase 3, onde basicamente a gente tem um aumento do número de pessoas que são testadas, progressivo. Depois da fase 3, as vacinas passam por uma nova aprovação regulatória pelos órgãos de regulação do país e só assim elas podem ser comercializadas e utilizadas. Então é necessário para a aprovação das vacinas que elas passem por todas essas etapas para elas poderem ser aprovadas para uso. E normalmente, para você preencher todo esse caminho até a aprovação da vacina e a liberação para uso, normalmente o desenvolvimento demora de 10 a 15 anos. E o que houve para que se conseguisse, durante essa pandemia, vacinas com 12 a 15 meses de estudos, né? O primeiro, a gente quer dizer que nenhuma etapa foi eliminada na produção das vacinas atuais, e algumas coisas foram feitas para acelerar o processo, e uma das coisas foi uma superposição dessas etapas, elas foram superpostas. Uma outra maneira de acelerar o processo foi enviar os estudos à medida que eles eram feitos e não esperar a finalização do estudo para poder mandar para o órgão regulatório. Então, à medida que as fases do estudo iam ocorrendo, os dados eram enviados para os órgãos regulatórios. E também a aceleração se deu graças a um artifício que foi autorizado pela OMS, que se chama aprovação para uso emergencial. A aprovação para uso emergencial, ela é provisória e ela ocorre por conta do contexto da pandemia. Então, as vacinas são aprovadas para utilização ainda numa fase clínica 3, é claro que priorizando a segurança em primeiro lugar. Os dados, mesmo a vacina tendo sido aprovada de uma maneira provisória, os dados continuam sendo fornecidos continuamente, com prioridade na segurança da vacina, sendo que essa vacina pode ser revogada a qualquer momento. Enquanto essa vacina ela se encontra em aprovação para uso emergencial, ela só pode ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde. E isso, a gente pode ver outros casos de aprovação para uso emergencial. Aqui a gente cita o exemplo da aprovação da vacina para o antrax, para os militares nos Estados Unidos, que ocorreu em 2005, e a aprovação do Tamiflu para uso em crianças durante a epidemia de H1N1 em 2009. Quais são os tipos de vacina para Covid que estão sendo estudados atualmente, os tipos principais? Então, o tipo que é mais estudado atualmente são as vacinas de subunidade proteica, também vacinas de vetor viral não replicante, vacinas de DNA, vacinas de vírus inativado, de RNA e de vetor viral replicante. Aqui a gente tem um gráfico mostrando as vacinas que foram ou totalmente aprovadas ou aprovadas para uso emergencial. Então a gente tem as vacinas de RNA, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, a vacina Gamaleya, que é a Sputnik, a Oxford AstraZeneca, a CanSino e a Johnson & Johnson são vacinas que usam vetor viral não replicante, e o vetor viral é o adenovírus. A gente tem as vacinas de subunidade proteica, os estudos mais avançados são em relação à Novavax, e as vacinas de vírus inativado, como a Sinovac, que é a Coronavac, e a vacina da Bharat Biotech, que é a vacina Covaxin.
Então, no Brasil, a gente vê aqui em verde as vacinas que já foram aprovadas. A vacina da Pfizer e a vacina da Oxford AstraZeneca já foram aprovadas totalmente. E as vacinas da Johnson Johnson e a vacina Sinovac, a Coronavac, foram aprovadas para uso emergencial. Então, basicamente, a gente tem 3 formas de produzir uma vacina. A gente pode utilizar o micro-organismo inteiro, a gente pode usar parte do micro-organismo e a gente pode utilizar o material genético para a produção. No caso das vacinas de subunidade proteica, as subunidades de interesse são as proteínas spike. Então, as proteínas spike, a elas você anexa adjuvantes. Então, o que são adjuvantes? Adjuvantes são substâncias que servem para amplificar a resposta imune e para direcionar a resposta imune. As vacinas de subunidade proteica conhecidas são as vacinas para herpes zoster, para HPV e para hepatite B. Na vacina de subunidade proteica, a subunidade proteica ela é englobada pela célula apresentadora de antígeno. A célula apresentadora de antígeno apresenta o antígeno na sua superfície através da molécula de MHC de classe 2. Isso atrai o linfócito T helper CD4 e isso acaba levando à produção de anticorpos neutralizantes. Quais são as vantagens e as desvantagens das vacinas de subunidade proteica? Então, elas são muito seguras, são vacinas conhecidas, não há necessidade de você cultivar o vírus, elas geram altos níveis de anticorpos, podem ser usadas em indivíduos imunossuprimidos e necessitam de refrigeração comum. As desvantagens é que há uma necessidade de avaliar com frequência a integridade dos antígenos, há uma necessidade de reforços e é uma vacina que gera uma resposta de linfócito T citotóxica menor. Exemplos dessa vacina, o exemplo mais atual é a Novavax, onde são necessárias 2 doses de vacina com intervalo de 21 dias. Uma outra estratégia de fabricação de vacina são as vacinas de ácido nucleico, as vacinas de RNA mensageiro, aqui eu vou explicar. Nas vacinas de RNA mensageiro, são as vacinas da Pfizer, Biotech e a Moderna, você utiliza um envoltório nanolipídico. Dentro desse envoltório nanolipídico, você coloca uma molécula de RNA. Nessa molécula de RNA existe uma parte que é responsável pela codificação da proteína spike. Então é aplicada a vacina. Essa cápsula lipídica protege a vacina e facilita a entrada da vacina na célula humana. Dentro da célula humana há uma liberação desse RNA no citoplasma. O RNA é traduzido com a formação de proteínas virais e essas proteínas virais elas são apresentadas na superfície da célula, gerando resposta imune do tipo linfócito T citotóxico e as subunidades também que são liberadas são englobadas pelas células apresentadoras de antígeno, gerando resposta imune para a produção de anticorpos neutralizantes. As vacinas de ácido nucleico, elas têm vantagens e desvantagens. As vantagens é que você não precisa cultivar o vírus, elas são muito imunogênicas, a produção delas é rápida e elas têm alta plasticidade. Então, se houver uma variabilidade genética do vírus, você pode rapidamente modificar a vacina. Elas são muito seguras, podem ser usadas em indivíduos imunossuprimidos.
E a grande desvantagem dessas vacinas é que são vacinas frágeis, com baixa estabilidade, e por isso elas precisam de armazenamento e transporte em baixas temperaturas. No caso da vacina da Pfizer, a necessidade é de menos 70 graus, e da vacina Moderna, menos 20 graus. Durante 5 dias, as vacinas da Pfizer podem até ser armazenadas com 2 a 8 graus Celsius. E a vacina Moderna pode ser armazenada por 30 dias a 2 a 8 graus Celsius. Uma outra desvantagem é que é uma plataforma inédita, ela nunca foi utilizada antes e são necessárias 2 doses da vacina. As vacinas de vírus inteiro inativado já são uma estratégia, uma plataforma tradicional que já é amplamente conhecida desde o início do século XIX, quando foi lançada a vacina de vírus inativado contra a poliomielite. São vacinas onde os vírus são cultivados em meio celular, são colhidos e depois eles são inativados por processos químicos ou por processos físicos. São vacinas que necessitam de adjuvante com a função de direcionar e de amplificar a resposta imune. E aqui no caso o adjuvante da nossa Coronavac é o alumínio. Os exemplos dessa vacina são Sinovac, que é a Coronavac, e da Bharat Biotech, a Covaxin. Quais são as vantagens e desvantagens do uso de vacina de vírus inteiro inativado? Nas vantagens, é um processo de produção que já é amplamente conhecido e por isso ele pode usar uma infraestrutura que é pré-existente. Ela usa adjuvantes, o que amplifica a resposta imune, pode ser armazenada e transportada em refrigeração normal. Então, é uma vacina com uma grande facilidade de distribuição e existe uma coisa que a gente pode chamar de abrangência de resposta imunológica. Então, como você usa para a vacina o vírus inteiro, você pode ter uma resposta imunológica gerada a outras proteínas do vírus, além da proteína spike. E isso poderia servir como uma garantia no caso de mutações do vírus. Em relação a desvantagens, você precisa cultivar uma grande quantidade de vírus e por isso você precisa de laboratórios com níveis de segurança 3. Há uma necessidade de confirmar a integridade dos antígenos. Existe uma menor resposta de linfócitos citotóxicos CD8, semelhante às vacinas de subunidade proteica. E por isso elas são vacinas, também por isso são vacinas consideradas de menor eficácia. A outra plataforma seria a plataforma da vacina de vetor viral, que é uma plataforma nova, ela não é inédita, mas ela é nova, que usa um organismo geneticamente modificado. Aqui você utiliza normalmente um adenovírus não replicante. E o adenovírus é um vírus interessante porque o DNA do adenovírus, uma vez que ele entra no núcleo da célula, ele não é acrescentado ao DNA dessa célula, ele fica externo dentro do núcleo, mas não acrescentado ao DNA original da célula. E já existem as vacinas contra o ebola, zika e a dengue, que são vacinas que usam essa estratégia. E o exemplo das vacinas contra o coronavírus, a gente tem a Oxford AstraZeneca, a vacina da Janssen, a vacina CanSino e a vacina Sputnik. E aqui embaixo a gente pode ver um slide mostrando a vacina, basicamente a vacina Oxford AstraZeneca, que usa adenovírus de chimpanzés. E o uso do adenovírus de chimpanzé ele ocorre para se evitar que exista uma resposta imune prévia ao adenovírus pelas células humanas. Esse adenovírus do chimpanzé, ele tem o seu conteúdo genético modificado e é acrescentada um fragmento de DNA do coronavírus.
E aí esse adenovírus com material genético modificado, ele é utilizado para a formulação das vacinas. As vacinas são aplicadas e induzem resposta imune, tanto com produção de anticorpos neutralizantes, quanto com produção de linfócitos T citotóxicos CD8. Então, as vantagens são essa alta resposta imune com produção de anticorpos neutralizantes e linfócitos CD8. Não há uma necessidade de você cultivar o coronavírus. Você pode utilizar essa vacina em indivíduos imunossuprimidos e ela necessita de refrigeração comum de 2 a 8 graus Celsius. As desvantagens são que são vacinas que devem ser aplicadas em 2 doses, sendo que a primeira dose é uma dose muito reatogênica. É uma vacina de DNA, embora o DNA não seja incorporado ao DNA original da célula humana. Trata-se de uma vacina que utiliza um organismo geneticamente modificado, e isso levanta questionamentos quanto a risco ambiental. E no caso das vacinas de adenovírus, que usam adenovírus do tipo 5, que são a segunda dose da vacina Sputnik e a vacina da CanSino, o adenovírus do tipo 5, ele é um adenovírus que tem uma prevalência relativamente alta na população, e isso levanta dúvidas quanto à efetividade da resposta imune, uma vez que já existe uma resposta imune prévia em parte da população contra o adenovírus tipo 5. Em relação à eficácia das vacinas, a gente vê os estudos que foram feitos com as vacinas mostraram uma maior eficácia da vacina Pfizer e a seguir Moderna, Sputnik, Novavax, Oxford, Janssen e Sinovac, de uma maneira decrescente. Agora, é interessante a gente explicar esses testes clínicos para explicar como que você chega na porcentagem de eficácia de uma vacina. Então, a gente vai citar aqui o teste clínico feito com a vacina da Pfizer, que utilizou 43 mil participantes. Desses 43 mil participantes, 170 participantes foram infectados. Então, se não foi isso que ocorreu, mas se 85 infectados estivessem ficado no grupo placebo e 85 no grupo da vacina, a eficácia da vacina seria de 0. Se no caso 170 indivíduos infectados estivessem ficado no grupo placebo e nenhum indivíduo no grupo da vacina, a eficácia da vacina seria de 100%. No estudo em questão, 162 pacientes infectados ficaram no grupo placebo e 8 no grupo da vacina, o que levou ao número de eficácia de 95%. Isso quer dizer que de cada 100 pessoas, 5 vão adoecer? Não é isso que quer dizer, isso é um conceito errado. Então, a eficácia de 95% ela deve ser utilizada em relação ao indivíduo. Então, um indivíduo exposto ao vírus, ele tem 95% menos de chance de adoecer se ele tiver contato com o coronavírus que o indivíduo que não foi vacinado. Além disso, é importante falar que os testes clínicos, como eles são feitos em locais diferentes e circunstâncias diferentes, os resultados também são diferentes. Então, para exemplificar, a vacina da Moderna e da Pfizer, que foram as vacinas que atingiram os números maiores de eficácia, elas foram testadas só nos Estados Unidos, numa fase da epidemia onde menos pessoas estavam infectadas, com uma menor chance, portanto, de adoecer. Então, os resultados acabam mostrando uma maior eficácia, consequentemente. Já a vacina da Janssen, que também é uma vacina que foi aprovada para uso nos Estados Unidos e aprovada no Brasil para uso emergencial, essa vacina foi testada em outros países, ela foi testada na África do Sul e no Brasil.
numa fase onde havia um maior número de infectados, então havia uma maior chance de adoecimento da população, e onde já existiam cepas diferentes do coronavírus. E isso pode ter sido responsável pelos resultados de eficácia menor. Então, numa régua de gravidade após a infecção pelo coronavírus, a gente pode ver aqui 0 de infecção, um indivíduo sem sintomas, um indivíduo com sintomas moderados, sintomas graves, hospitalização e morte. E nos testes clínicos feitos com todas as vacinas, todas essas vacinas citadas, durante os testes, elas mostraram 100% de eficácia em prevenir doença severa, hospitalização e morte. Então, o objetivo da vacinação, um dos objetivos, obviamente, é evitar a infecção, mas os objetivos maiores da vacinação são enfraquecer o vírus e reduzir o número de hospitalizações e de morte. Em relação às reações adversas a vacinas, as reações mais comuns são reações de dor local, de febre, de calafrios, mialgia, artralgia, cefaleia. E essas reações elas podem ser minimizadas ou até evitadas com o uso de paracetamol profilático 24 horas após a utilização da aplicação da vacina, sem perda de eficácia da vacina. Existem casos descritos de anafilaxia, muito raros, com as vacinas da Pfizer e com a vacina Moderna. No caso da Pfizer, 5 pessoas por milhão de testados, e da Moderna, 2,8 em milhão de testados. Em relação às vacinas Oxford, AstraZeneca e Janssen, está sendo descrito uma reação, um fenômeno chamado de trombocitopenia trombótica. E esse fenômeno é um fenômeno muito raro e ele leva a quadros graves de trombose de vasos cerebrais, de seios venosos cerebrais, e trombose de vasos esplânquicos, com trombose esplâncnica, além de casos de embolia pulmonar e, em menor quantidade, casos de sangramento. Esse quadro de trombocitopenia trombótica ele é semelhante a um quadro de trombocitopenia trombótica induzida por heparina, que já é descrito anteriormente. E esse quadro ele ocorre normalmente 3 semanas após a primeira dose da vacina. Não foram identificados fatores de risco, exceto o maior número de casos em mulheres com menos de 50 a 60 anos de idade. Essas reações se devem a uma alteração da resposta imune. Mas de uma maneira geral são eventos muito raros e os benefícios da vacina, de todas as vacinas, eles superam esses riscos, essas reações adversas. Então, gostaria de responder a essas 3 perguntas. Qual vacina que vai manter a pessoa viva? Qual vacina que vai evitar a hospitalização? E qual a vacina vai ajudar a acabar com a pandemia? A resposta é qualquer uma. Então, a melhor vacina é aquela vacina que é oferecida a você. Então, a cada pessoa vacinada, nós chegamos cada vez mais perto do fim dessa pandemia. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigada a todos vocês.